Salmo 69. A resposta brutal de Deus no seu pior momento: nunca mais se sinta sozinho. Era uma noite escura e tempestade pesada. Relâmpagos cortavam o céu em faíscas aterrorizantes, e os trovões soavam como gritos de almas perdidas. Ali, no coração da cidade, uma figura solitária se aventurava sob a chuva. Era Pedro, um jovem atormentado por sua própria dor, vigiado por sombras invisíveis que pareciam o seguir. Ninguém sabia o que ele escondera, ou as consequências trágicas de um pacto que fizera, mas a sensação de que algo perigoso estava prestes a acontecer pairava no ar, denso e palpável ponto enquanto caminhava. Seus pensamentos dançavam entre as memórias sombrias de sua infância e as promessas não cumpridas que fizera a si mesmo. Ele carregava um peso que o apertava o peito, como se as próprias palavras de um salmo esquecidas clamassem por ele, pedindo para serem resgatadas das profundezas de sua alma. Seus erros vão te consumir, ecoava na sua mente enquanto ele olhava ao redor, esperando que o chão se abrisse, engolindo seus medos. Um frio cortante o envolveu como um manto. Pedro parou diante de uma igreja antiga, suas paredes desgastadas pareciam se inclinar para ele, como se quisessem sussurrar segredos há muito guardados. Os sinos começaram a tocar, um som que reverberava dentro de sua cabeça. Para cada badalada, sentia uma dor aguda, como se a própria cidade o estivesse culpando por tudo o que lhe acontecerá. Os murmúrios da multidão se tornaram um zumbido indistinto, mas, dentro dele, uma voz clara e poderosa gritou: "É a hora!" Com um impulso irracional, Pedro resolveu entrar. A porta rangeu de uma forma que ecoou como um clamor, reverberando por todo o templo vazio. Dentro, tudo estava envolto em um silêncio ensurdecedor, exceto por um estranho brilho que emanava de um livro sagrado no altar. O Salmo 69. Ele se aproximou, as mãos tremendo, suas palmas suadas tocando o que parecia ser a resposta a todas as suas preces e pavor. Mas, antes de conseguir tocar nas páginas desgastadas, uma sombra surgiu atrás dele, cortando a escuridão como uma lâmina. Ele virou-se abruptamente, o coração batendo forte no peito, o sopro entrecortado. O que era aquilo? Uma figura encapuzada, apenas observando com uma presença que parecia penetrar sua alma. Os olhares de Pedro e da criatura se encontraram, e novamente a voz dentro dele ecoou: "Você não está sozinho, a resposta está mais próxima do que imagina." Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you are still subscribed to the channel. I the hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Pedro sentiu um frio subir por sua espinha. O que a figura queria? O Salmo 69 carregava uma mensagem, mas o que ele teria que sacrificar para descobrir a verdade? Poderia essa resposta brutal mudar tudo? Ele se perguntava se ainda havia tempo para reverter seus erros e se livrar dos fantasmas que o assombravam. Por um instante, uma centelha de esperança floriu em seu coração. Mas logo foi abafada pela incerteza e pelo medo. O que essa sombra temia? E mais importante, o que ela sabia sobre ele? O olhar da figura encapuzada se fixou em Pedro, como se fosse capaz de ler todos os segredos que ele carregava. O silêncio que reinava na igreja parecia estar vivo, carregado de um peso que faria qualquer um tremer. Pedro sentiu cada fio de cabelo em sua nuca se arrepiar. O que fazer? A sensação de estar sendo vigiado o sufocava. Você veio buscar respostas, não é? A voz da sombra era baixa, mas penetrante, como um sussurro que poderia muito bem ser um grito em sua mente. Pedro não conseguiu responder. Alguma parte dele queria correr, mas outra estava paralisada pela curiosidade, pela necessidade de saber. Você pode fazer um acordo, mas... A figura inclinou a cabeça, seu capuz obscurecendo o rosto. Saber a verdade pode custar mais do que você imagina. Ao ouvir isso, Pedro recordou as noites em claro,
as promessas quebradas, os rostos de pessoas que ele machucara. Ele sabia que havia um preço a pagar. Diz logo o que você quer, então. A raiva tomou conta dele. A figura sorriu, um gesto que parecia mais um jogo de xadrez de almas. O Salmo 69 não é apenas um texto. É um convite. E você, Pedro, está sendo chamado. A sombra estendeu a mão, e um vento gelado atravessou a igreja, como se estivesse puxando Pedro para mais perto. Você está disposto a sacrificar tudo por redenção? O que você faria para desfazer seus erros? A pergunta ecoou nas paredes, reverberando em seu peito. Pedro hesitou, seu coração acelerado batia como um tambor de guerra. A verdade era que ele estava cansado. Cansado de viver com os fantasmas que o perseguiam, de ser um prisioneiro de suas escolhas. Mas a ideia de um pacto o aterrorizava. Ele lembrou-se de histórias sobre acordos com forças sombrias que nunca terminavam bem. Contudo, o que ele realmente tinha a perder? No próprio Salmo, você encontrará seu destino, a figura murmurou. Você deve se decidir, agarrar a resposta ou desistir de tudo e voltar à escuridão. Pedro olhou para o altar, onde o livro parecia brilhar intensamente, as páginas sussurrando o seu nome. O chamado do Salmo 69 era irresistível. Mas às custas de quê? Sentiu um nó na garganta. Era um dilema moral que não lhe deixava dormir. Então, uma ideia invadiu sua mente, e se tudo se resumisse a um único movimento? Tocar o livro e enfrentar seus medos? Isso poderia libertá-lo ou condená-lo. E se ao tocá-lo, as vozes de seu passado viessem à tona, mesmo aquelas que ele tentava esquecer? Com o coração na mão, Pedro deu um passo à frente, decidido. Eu estou pronto, disse, em um sussurro que mal se ouvirá. Estou disposto a fazer o que for necessário. A figura encapuzada apenas observou, seu olhar impenetrável, enquanto Pedro estendia a mão em direção ao livro. O momento parecia se arrastar, o ar carregado de expectativa, até que, um trovão estrondou, fazendo com que as luzes da igreja piscassem antes de se apagarem completamente. O pânico tomou conta do espaço, e Pedro ficou no escuro absoluto, o próprio alívio e o terror misturando-se em sua mente. Você esteve preparado o tempo todo, mas prepare-se, pois a verdadeira resposta está em seu toque. Com um tremor que lambeu sua espinha, ele finalmente decidiu que não poderia mais voltar atrás. Nesse instante, o chão sob seus pés pareceu se abrir, e uma risada abafada ecoou nas sombras. O próximo passo que ele daria mudaria tudo. Sua mão ainda pairava no ar, quando uma nova presença tomou conta da atmosfera. A pergunta lhe atravessou o pensamento: seria a escuridão de dentro dele mais aterradora do que aquela que o cercava? Lá no fundo, algo em sua mente gritou: estão todos esperando por você, será que você é capaz de agir? E assim, no meio do caos da penumbra, Pedro sentiu a verdade sendo revelada. O que aconteceria se o Salmo 69 não fosse realmente a resposta, mas o caminho para algo ainda mais aterrador? Permaneceu ali, sem saber se estava se aproximando de sua salvação ou de sua condenação. Pedro hesitou, a mão ainda estendida em direção ao livro, quando um frio glacial envolveu seu corpo. O ambiente pareceu se contrair, como se a própria igreja estivesse segurando a respiração. Um silêncio opressivo envolveu tudo, cada batida do seu coração ecoando como um tambor. Ele conseguiu afastar o pensamento de que, se tocasse o livro, poderia estar dando início a eventos que estavam além de sua compreensão. Com um esforço titânico, ele finalmente fechou os olhos e deixou os dedos se aproximarem da superfície do Salmo 69. Um estalo eletrificante percorreu seu corpo ao fazer contato. Era como se uma corrente fosse liberada, uma onda de calor que precederia a catástrofe. Então, as páginas começaram a se mover. Uma força invisível desvirou cada folha rapidamente, fazendo um som semelhante a risadas distantes, como se o próprio livro estivesse vivo e se divertindo com o desespero de Pedro. Sua mão tremia, mas ele não conseguiu retirar o toque. Algo o prendia ali. Uma urgência crescente invadiu sua mente, como um vetor que distorcia seu desejo de recuar. Você escolheu, a voz da figura encapuzada ecoou, agora mais próxima. Prepare-se para a verdade. Luz intensa e ofuscante surgiu do livro, cegando-o momentaneamente. Quando seus olhos se ajustaram,
Pedro viu imagens ondulantes dançando nas páginas. Faces familiares, momentos de dor e arrependimento flutuavam diante dele. Era um mosaico de sua vida, uma exposição de suas falhas. As risadas agora eram gritos de desespero, as vozes de pessoas que ele havia ferido clamando por justiça, por redenção. Você não pode escapar, sussurrou a sombra no ouvido de Pedro, que sentiu seu estômago revirar. Este é o preço. A verdade não é doce, Pedro, você deve encarar cada sombra que criou. E assim, um a um, ele viu os rostos distorcidos do passado. Amizades desfeitas, amores perdidos, e, mais marcante, uma figura específica se destacou. Seu irmão mais novo, Lucas, com olhos tristes e decepcionados. Pedro podia sentir o peso da culpa enquanto a imagem do menino desaparecia. Lucas, ele murmura, voz embargada, acreditando que, com isso, tudo era um sonho. Como ele soube? A verdade é que ele se afastara em busca de uma vida que nunca se concretizou. O que você está disposto a fazer por ele? A figura encapuzada desafiava. É sua hora de enfrentar o que você realmente é. Pedro soltou um grito coreografado de angústia que ecoou nas paredes da igreja, mas a conexão era profunda, e ele continuava tocando o livro, sentindo cada dor vindo à tona. Estava sendo preenchido por memórias e emoções, e sabia que não havia como voltar atrás. Uma dor cortante atravessou seu peito quando a imagem de sua mãe apareceu, sua expressão cansada e preocupada. O que você me fez, Pedro? Ela perguntou, seu tom repleto de desilusão. Aquilo foi como sangue em uma ferida. Ele queria gritar, se defender, mas as palavras falharam. Então, no centro do caos emocional, uma ideia surgiu. E se, em vez de esperar que a dor o consumisse, ele buscasse algo a mais? A verdadeira redenção não poderia vir apenas do arrependimento, mas da ação. Ele precisaria voltar, não só para enfrentar seus erros, mas para corrigir o que havia feito de errado. Mas nas profundezas de sua mente, um som crescente se fazia ouvir, um eco, um chamado. Estariam os outros seus amigos, sua família esperando por ele em outro lugar? O pensamento de confrontar sua culpa e a possibilidade de perdão era atraente, mas aterrador. Pedro, a voz da figura aumentou em intensidade, como um trovão. Se você não agir agora, tudo estará perdido. Com um novo vigor, ele decidiu. Tinha que se libertar do peso que o agarrava. O chamado do Salmo não era apenas uma chance de redenção, mas uma oportunidade de transformação. Pronto para fazer sua escolha, ele gritou, eu escolho lutar. Eu me recuso a ser escravo das minhas memórias. E, pela primeira vez, a figura encapuzada hesitou. Como se a certeza na voz de Pedro tivesse abalado os alicerces de sua aparente invencibilidade. Mas a escuridão na igreja não. Recuou, e a risada agora se transformou em um uivo selvagem. Ele sabia que algo muito mais profundo e sombrio se aproximava. E enquanto o tumulto aumentava, o livro começou a brilhar intensamente, como uma porta se abrindo para outra dimensão. Pedro se preparou para o que viria a seguir, um turbilhão de confrontos dentro e fora dele. Que ele encontraria naquela nova estrada, mais sombria do que qualquer outro caminho trilhado por ele antes? A resposta estava a poucos passos, mas o medo do desconhecido estava prestes a entorpecer sua determinação. E no meio da escuridão, uma nova pergunta surgiu, ele realmente estava pronto para o que o aguardava? A luz do livro explodiu em uma tempestade de cores, cada tonalidade invadindo Pedro como uma onda, puxando-o para o centro de um vórtice de emoções e memórias. Ele se sentiu desbotar, como se as cores vibrantes de sua vida estivessem sendo drenadas, deixando apenas sombras do que um dia foi. De repente, o chão se dissolveu sob seus pés, e ele se viu em um lugar que não reconhecia. Era uma floresta densa, a iluminação fraca filtrando entre as copas das árvores. A atmosfera, elétrica e opressiva, parecia sussurrar segredos obscuros. O cheiro de terra molhada e algo apodrecido enchia o ar, e seu coração disparou. Bem-vindo ao limbo da sua alma, Pedro, disse a figura encapuzada, agora ao seu lado, com sua presença ameaçadora e impossível de ignorar. Aqui, cada passo revela o custo das suas decisões. Ele olhou em volta, tentando se fixar na realidade. As árvores eram tortuosas, seus troncos cobertos de um musgo negro,
como se a própria vida ali estivesse condenada. E então, viu rostos emergindo do solo, eram aqueles que ele havia machucado. Cada um emanava dor, um eco de sua própria culpa. Não pode ser real! Pedro gritou, recuando, a respiração ficando frenética. Real ou não, isso é o que você fez. A voz da figura era como um espelho, refletindo sua própria vergonha. Ele apertou os olhos, uma tentativa em vão de afastar a visão aterradora. Mas, quando os abriu de novo, os rostos estavam mais claros, amigos, colegas, Lucas, todos ali, exigindo doações de seus sentimentos mais profundos, exigindo respostas que ele ainda não tinha. Por que você me abandonou, irmão? A voz de Lucas explodiu como um raio em seu coração. Pedro prendeu a respiração, preso entre o desejo de correr e a necessidade de enfrentar o que havia evitado por tanto tempo. Eu não sabia o que fazer. Pedro, com a voz tremendo, se confrontou. Eu estava perdido, E você se esqueceu de nós, Lucas interrompeu, sua figura começando a se desfazer como fumaça. O que você precisa entender é que a fuga não traz liberdade. Você precisa se ver como eu te vi, um traidor. Pedro caiu de joelhos, o peso da verdade esmagando. Cada palavra soava como um martelo, moldando um novo entendimento de sua realidade. Então, um estalo agudo cortou o ar. O chão se abriu diante dele, um abismo negro mas se deixou à mostra. Algo narcisista pulsava lá dentro, como se a escuridão estivesse viva, chamando-o para um destino inevitável. Você tem uma escolha, seu covarde, a figura sussurrou, enquanto as vozes de seus entes queridos se misturavam em um coro ensurdecedor. Continue na escuridão ou lute para se libertar. O que você decide? Aquela pergunta reverberou em sua mente. Liberdade, ou aceitar a dor? Todo aquele peso estava girando em torno de seu estômago, como um nó que não ia se desatar. Pedro olhou para o vórtice, por um breve momento, um lampejo de esperança acendeu em seu interior. Se ele enfrentasse seu passado, talvez não estivesse condenado a essa escuridão. Mas e se a verdade fosse ainda mais dolorosa? Eu escolho lutar. Ele gritou com todas as suas forças, a determinação se solidificando na sua voz como um grito de guerra. Um vento impetuoso soprou pela floresta, e as árvores começaram a balançar violentamente. A figura encapuzada se aproximou. Que assim seja, Pedro. Mas prepare-se, a batalha que você está prestes a enfrentar não será apenas física, mas emocional. A verdade é uma arma, e o amor é a sua força bruta. Com essas palavras, a terra começou a tremer e o abismo se expandiu, e Pedro sentiu sua determinação sendo testada. O que o aguardava naquela luta? Ele estava preparado realmente para o confronto com o que há de mais profundo dentro de si, e à medida que a tempestade se intensificava, a única certeza que tinha era que a luta estava apenas começando. O vento uivava como uma criatura enfurecida, e a terra tremia sob os pés de Pedro. Ele sentia o coração pulsar fortemente, um tambor que soava na selva de sua dor. A figura encapuzada o observava, com um brilho misterioso em seus olhos ocultos, como se estivesse ansiosa pela sua resposta. As vozes dos que ele amava ainda ressoavam ao seu redor, angustiadas, exigindo justiça, compreensão e, acima de tudo, a verdade. Lutar, o que isso significa? Pedro pensou, seu cérebro trabalhando a todo vapor. Ele se lembrou das vezes em que fechou os olhos para a dor alheia, das conversas que evitou, do amor que se despedaçou. A ideia de enfrentar isso tudo parecia um monte de pedras em seu caminho, cada uma mais pesada que a anterior. Você não tem muito tempo, Pedro. A figura afiou, seus dedos trêmulos parecendo garras no ar. As vozes de sua consciência não vão parar. Você quer a verdade? Então tenha certeza de que é um caminho repleto de espinhos. Um calafrio percorreu sua espinha enquanto ele encarava o abismo. Não era apenas um abismo físico, mas um corte profundo, uma fissura em sua alma. Era ali que ele despachava os medos, as memórias e as inseguranças. Ele sempre se disfarçou de coragem, mas no fundo, sabia que estava apenas fugindo. Encare isso agora! A figura gritou, e a floresta tremia ao seu redor,
como se aquilo fosse um comando que reverberava em tudo. Pedro respirou fundo, sentindo a umidade do ar e o cheiro de terra e mofo. Cada aroma era uma lembrança. Ele pensou em Lucas e em tudo o que acontecerá, nas palavras que nunca tiveram a chance de ser ditas. Eu vou enfrentar você, ele sussurrou, a voz falhando, mas a determinação crescendo dentro dele. Ele queria que o amor e a dor se fundissem em compreensão. O abismo pulsou, e de suas profundezas, uma luz negra começou a emergir, como se fosse uma sombra viva. Ela dançava com a expectativa de devorá-lo, como um predador faminto. O coração de Pedro disparou mais uma vez, e o medo gripou seu peito como uma algema. Isso não é real! Ele gritou, mas, no fundo, sentia que era tudo muito real. Ótimo, vamos ver. Rosnou a figura, enquanto o vento empurrava Pedro cada vez mais em direção ao abismo. Ele se afastou, o instinto de sobrevivência tomando conta dele. Mas havia algo mais profundo que o trouxe de volta, uma força que ele não sabia que possuía. Um lampejo de esperança que parecia se recusar a morrer. Com um grito primal, Pedro correu em direção ao abismo. Cada passo era como quebrar grilhões invisíveis. À medida que se aproximava, ele sentiu o calor daquela luz negra envolvendo, e com isso, uma clareza surpreendente. Eu não sou um traidor! Ele berrou, e a força daquela declaração fez o chão chacoalhar novamente. Eu sou humano. Cometi erros, mas estou aqui, e quero corrigir tudo. As vozes de seus entes queridos começaram a se aquietar, como se ao ouvir sua sinceridade, finalmente pudessem descansar. O abismo começou a brilhar, e a luz escura revolucionou em cores vivas. Pedro viu rostos, não apenas cheios de dor, mas também de esperança. Ele percebeu que a batalha não era apenas contra o passado, e sim uma aceitação do presente. O amor era um caminho espinhoso, mas podia florescer. Pedro olhou para a figura encapuzada, agora flutuando em um tipo de transe. Eu tenho um aliado agora. Ele pensou, agindo com mais coragem. Ao encarar o abismo, sentiu a força de suas escolhas anteriores recuarem, e ele estava decidido a dar um passo à frente. Mas, antes que pudesse fazê-lo completamente, as árvores se curvaram, e a realidade começou a se fragmentar. Pedro percebia que o clímax da sua luta estava se aproximando, veias de medo e amor entrelaçando-se. E uma voz profunda ressoou através da floresta. Você está pronto para descobrir a verdade, Rodrigo? Porque a honra tem seu preço e seus desafios. Pedro congelou. Rodrigo? Quem diabos era Rodrigo? Ele tinha se perdido em um labirinto de dúvidas e agora sentia a urgência da resposta chamando-o como um relâmpago. A luta por sua verdadeira identidade estava apenas começando. Pedro sentiu o chão sob seus pés ceder momentaneamente enquanto a voz ecoava. Era como um eco profundo e ameaçador, reverberando nas paredes do seu ser, fazendo seus instintos de sobrevivência se acenderem. O calor do abismo, antes sedutor, agora parecia uma ameaça mortal, uma força que o puxava para um abismo ainda mais profundo. Rodrigo. Quem é Rodrigo? A pergunta girava em sua mente, mas a figura encapuzada à sua frente não ofereceu resposta. Esse nome não importa, mas o que você vai fazer com isso, sim. A voz da figura estava repleta de um poder hipnótico que parecia girar em torno de Pedro. O abismo pulsava cada vez mais forte, e ele se perguntou se Rodrigo seria a chave que ele precisava para descobrir a verdade sobre si mesmo e as vozes que o assombravam. Aquelas memórias cobravam vida, lembranças de um passado que ele preferia enterrar. Ele viu Lucas novamente, com a intensidade do amor que havia perdido e a dor que se instalou em seu peito como uma lâmina afiada. Uma única lágrima deslizou pelo rosto de Pedro, uma liberação do peso que ele carregava. Preciso saber, antes que seja tarde demais, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para a figura. O ambiente ao redor começou a mudar, as árvores agora se tornavam sombras grotescas, quase como se estivessem olhando para Pedro, julgando. Medo como um veneno começava a espalhar-se por suas veias. Mas ele se manteve firme, decidido a não recuar. Talvez Rodrigo seja quem você precisa ser, a figura insinuou, deslizando para mais perto, a voz agora um sussurro malicioso. Liberte-se do Pedro. Deixe-o morrer para que Rodrigo nasça. Não! Pedro gritou,
mas o eco da figura e o chamado do abismo tornaram-se um canto, um harmonioso e sedutor convite ao desconhecido. Ele sabia que havia algo ali, uma verdade a ser revelada que ele tanto temia. Com um movimento instintivo, ele olhou para o abismo que pulsava em sua frente. Se não for por mim, então por Lucas. A declaração reverberou em sua mente. O chão sob seus pés parecia vibrar com sua determinação, suas vozes internas se acalmando como que ouvindo suas palavras. Ele fechou os olhos e respirou profundamente, cada inspiração carregando a dor que ele desejava desafiar e cada expiração soltando suas angustias. Rodrigo. Ao pronunciar o nome, ele sentiu sua identidade fluir como um rio se libertando. O abismo começou a transformar-se, as sombras que antes o aprisionavam agora dançavam em um balé de luz. Pedro não era mais apenas a possibilidade de dor, ele se tornava uma força que desafiava o destino. A figura encapuzada o estava levando a uma escolha, um caminho que poderia mudar tudo. Um vento forte soprou, trazendo com ele as vozes de quem ele havia perdido, sussurrando esperanças e promessas de redenção. Ao mesmo tempo que seus olhos se abriam para o novo, uma sombra surgiu na periferia de sua visão, uma silhueta emergindo na névoa. Olhando mais de perto, Pedro viu que não estava sozinho. Uma figura familiar se desenhava no horizonte. É você? Ele disse, a voz falhando com expectativa, um nó se formando em sua garganta. Pedro, você precisa vir conosco. A voz soou doce, mas repleta de urgência. Havia um toque de familiaridade que o acendeu de esperança e medo ao mesmo tempo. Mas antes que pudesse compreender, uma onda telúrica de energia o empurrou para frente. Naquelas profundezas, ele percebeu que a linha entre passado e futuro estava se desgastando, e uma nova verdade estava prestes a ser revelada. Pedro pisou firme no chão. Havia um propósito, e a lembrança de Rodrigo agora pulsava em seu interior como um grito de resiliência. No entanto, a figura encapuzada rugiu de raiva, e o chão sob seus pés começou a se fragmentar mais uma vez. Você não escapará. A verdade sempre cobra seu preço. A advertência ecoou, cortando a atmosfera enquanto a realidade ao redor deles começava a se desfazer como papel enrugado. Eu não estou fugindo, Pedro declarou, agora mais forte do que nunca. Mas enquanto ele se preparava para enfrentar seu destino, uma onda de trevas envolveu tudo, e ele sentiu que estava à beira de uma revelação e uma traição. Nos próximos passos, você descobrirá se realmente está pronto para carregar essa verdade e quem sabe até mesmo se você será digno dela. A sombra da dúvida ainda pairava no ar, mas ele não podia voltar atrás. O abismo o aguardava, e a verdadeira batalha estava prestes a começar. Pedro se viu em um conflito interno, determinado a descobrir quem realmente era e o que isso significava para aqueles que ele amava. Capítulo seguinte. A escuridão se fechava ao redor de Pedro como uma coberta pesada. Ele podia sentir as sombras envolvendo seu corpo, suas intenções e verdades, uma mistura de lembranças e fantasmas que pareciam querer arrastá-lo para a eternidade. O abismo pulsava como um coração, seu pulso batendo em sintonia com o aumento da sua ansiedade. Pedro olhou para a figura encapuzada, que estava prestes a se lançar sobre ele, pronta para o consumir. Você não é mais livre. A sua vontade já não lhe pertence. A voz ecoou, cortante, misturada ao calor do desespero. No meio daquelas trevas, a figura parecia um pesadelo em movimento, e cada sapato arrastado pelo chão ecoava como um grito sombrio. Eu sou Pedro. E não vou deixar você me dominar. A presença de Lucas, mesmo que apenas um eco de suas memórias, ardia no coração de Pedro, um sentimento profundo que lhe dava força. Ele ergueu a cabeça, pronto para enfrentar o que viesse. O chão sob seus pés começou a tremer, os fragmentos se desintegrando em um poeira angustiante, como se a própria realidade estivesse em uma luta pela sua existência. A figura encapuzada parecia hesitar, um vislumbre de dúvida cruzando sua face obscura. Rodrigo não é quem você pensa. A figura insistiu, com um tom de frustração. Você o invocou, mas ele pode ser a sua derrota. Abandonar Pedro é uma escolha que lhe custará mais do que a vida. As palavras dela reverberaram em Pedro, um eco que misturava percepção e incerteza. Poderia Rodrigo ser a resposta que ele buscava ou a condenação que o levaria ao fundo do abismo? Tudo o que ele queria era entender,
recuperar as peças de seu coração despedaçado, enfrentar os demônios que o perseguiam. Vou descobrir a verdade, venha o que vier. Pedro gritou, sua voz envolvendo-se no vácuo ao seu redor. Com um movimento decidido, ele estendeu a mão em direção às sombras que o rodeavam. E, em meio a um tumulto de energia, uma luz intensa surgiu. Ela ofuscou a escuridão, aquecendo seu corpo e preenchendo o vazio dentro dele. As sombras começaram a recuar, e o abismo ainda profundo parecia hesitar. A figura encapuzada, percebendo a mudança, se lançou para a frente, mas Pedro não recuou. A luz em sua mão se expandiu, formando uma barreira brilhante que interpunha a escuridão. Se você quer Rodrigo, então eu o trago. Mas serei eu quem ditará as regras. Com essas palavras, o abismo sob seus pés reagiu, como se a própria terra quisesse atendê-lo. Fragorosos ecos de risadas e gritos começaram a envolvê-lo, uma cacofonia de vozes que soava familiar e aterrorizante ao mesmo tempo. Pedro sentiu uma presença, uma corrente de poder que atravessava sua alma. Era Rodrigo, ou o que ele representava, se aproximando como uma brisa leve em meio ao caos. Se havia uma foto que ele tinha de Rodrigo, agora começava a se moldar. Você me chamou. Eu sou parte de você, e, no entanto, sou o que você teme. A voz de Rodrigo falou em sua mente, fazendo com que uma onda de emoções tomasse conta dele. Coragem e terror, amor e perda, tudo girava ao mesmo tempo, um redemoinho dentro dele. Pedro sabia que não havia mais como voltar. A batalha se intensificava, e as vozes ao seu redor clamavam mais forte. Ele precisava decidir, permitir que Rodrigo completasse ou expeli-lo da sombra que o seguia. De repente, um grito aterrorizante cortou o ar. Era um chamado de aviso, um eco que indicava que não estava sozinho neste confronto. O calor da luz que emanava de suas mãos agora pulsava como um coração, e Pedro, em sua luta interna, fez a única escolha que lhe parecia certa: confrontar. O que você quer, Rodrigo? O que você realmente representa? Ele desejava entender, mas a resposta era um blefe coberto de sombras. Os rostos conhecidos na escuridão flutuavam em sua mente, suas expressões torturadas pela dúvida. As sombras tornaram-se um redemoinho de dor, enquanto uma nova voz se erguia entre elas. Pedro! Se você não tomar uma decisão logo, todos nós estaremos perdidos. O tempo está se esgotando. Enquanto a voz se desfazia, o abismo sob ele se abriu ainda mais, devorando mais do que o espaço. Era um chamado para um destino desconhecido, e Pedro decidiu enfrentar a evasão. Eu não estou perdido. Eu sou um homem, e estamos todos ligados. Vou enfrentar tudo, e sair dessa. Sua determinação ecoava, e uma nova luz se acendeu. Mas antes que pudesse superar as chamas da incerteza, uma sombra imensa surgiu ao seu lado, a figura encapuzada agora revelando demais. Pedro sentiu o coração acelerar. O que ela realmente escondia? A única verdade que preciso encontrar é a que você tem medo de reconhecer. O abismo rugiu, e Pedro, à beira da descoberta, sentiu o peso de todas as suas escolhas. O que ele não sabia é que essa verdade poderia alterar o destino de todos à sua volta. A luta estava apenas começando, e a próxima revelação pode não ser o que ele esperava. A luz pulsante nas mãos de Pedro parecia travar uma batalha própria, balançando entre esperança e desespero. Ele respirava fundo, tentando controlar o turbilhão dentro de si. As vozes que clamavam no abismo se tornaram um fundo ensurdecedor, ecoando suas inseguranças. Cada grito, cada lamento, era um lembrete das perdas que carregava. A figura encapuzada agora estava claramente à sua frente, e em um movimento rápido, o capuz se afastou, revelando um rosto familiar, mas distorcido pela dor. Era uma versão de si mesmo, como se o abismo tivesse moldado uma imagem de todo o seu medo àquela hora fatídica. Pedro não estava preparado para encarar o espectro que poderia ser ele mesmo, ferido e afundado nas sombras. Pedro, você não pode fugir do que você é. A figura sussurrou, com uma voz que parecia fazer ecoar as dúvidas em sua cabeça. Eu sou mais do que minhas fraquezas. Pedro retorquiu, a luz em suas mãos iluminando o rosto de seu eu sombrio. Ele sentia a adrenalina queimando em suas veias, mas a presença daquela versão distorcida dele apenas aprofundava o ceticismo em seu coração.
se você é eu, então eu posso acabar com você. A figura sorriu de forma malévola, as sombras ao redor formando garras que tentavam agarrar Pedro. O que você não entende é que você não pode destruir a parte que odeia. Ela sempre estará com você, esperando o momento certo para tomar conta. O tempo, meu caro, está se esgotando. Pedro começou a duvidar. Seria possível que neste abismo, onde sombras e verdade se entrelaçavam, ele não tivesse controle nenhum? Ele fez um esforço consciente para concentrar sua luz em direção à sombra diante dele, esperando que aquele impulso pudesse libertá-lo, mas a escuridão se aproximava como uma nuvem densa. O que você tem a perder, Pedro? Você não sabe o que significa ser amado. Você sempre foi um fardo. Veja ao seu redor. Todos que amou se foram, e aqui está você, perdido em suas ilusões. A voz da figura explodiu em um rugido que fez Pedro sentir a realidade tremer. Ele fechou os olhos, tentando afastar as palavras venenosas. A imagem de Lucas e suas risadas inundou sua mente, um alicerce ao qual ele se agarrava. Não. Não estou sozinho. Ninguém é um fardo. Amor e dor fazem parte da vida. Estou disposto a lutar. A luz em suas mãos se intensificou, iluminando o espaço ao seu redor. As sombras começaram a recuar, e, momentaneamente, a figura distorcida hesitou. Você tem coragem, Pedro, mas não é suficiente. Entretanto, posso lhe oferecer algo, um jeito de não ser mais consumido. Pelo que você quer que eu pague? Pedro perguntou, temendo a resposta, mas a curiosidade era mais forte. As sombras pareciam atentas, esperando a resposta que mudaria tudo. Você quer que eu o liberte? Aceite Alex e suas verdades. Abrace a escuridão para poder controlá-la. Uma vez que você o fizer, terá poder sobre tudo e sobre todos que você perdeu. A proposta soou enganadora e tentadora ao mesmo tempo, como uma luz nos olhos de um cego. Pedro sentiu que estava à beira de um abismo, tanto emocional quanto físico. O dilema ardia em seu peito: aceitar a escuridão ou lutar contra ela. A luz ainda emanava de suas mãos, mas agora estava doidinha, hesitando entre dois mundos. Então, do fundo do abismo, uma risada ecoou, seca, cruel. Qual será sua escolha, Pedro? Você vai seguir o caminho dos seus medos ou encontrar a força que ainda lhe resta? O abismo rugiu outra vez, e Pedro se perguntou se, ao tomar uma decisão, estaria realmente abrindo mão de alguma coisa ou se finalmente encontraria a resposta para tudo. O peso do mundo parecia opressor em seus ombros. Ele sabia que qualquer que fosse a sua escolha poderia determinar o resultado não só para ele, mas para todos os que ele tinha amado e perdido. Eu não sei o que escolher, murmurou, o coração disparado, enquanto as sombras dançavam ao seu redor, cada movimento sublinhando o momento sombrio que se aproximava. A atmosfera mudava, uma pressão crescente. A dor das perdas e a esperança de encontrar Rodrigo se entrelaçavam em sua mente carregada. O que aconteceria se ele não agisse a tempo? A batalha estava apenas começando, e quando a escuridão aplaudiu sua indecisão, a voz de Lucas ecoou em sua mente novamente, mais clara do que nunca. Lute, Pedro. Não desista de quem você é. E com isso, a decisão estava diante dele, mas seria a luz ou a sombra que ele escolheria enfrentar. Pedro sentiu a pressão crescente ao seu redor, um eco de suas inseguranças cada vez mais forte. As sombras pareciam pairar sobre ele como um cobertor pesado, sufocando qualquer resquício de esperança que ousasse nascer. A luz em suas mãos começava a vacilar, refletindo sua hesitação. No fundo de seu ser, ele sabia que a escolha que estava prestes a fazer definiria não apenas seu destino, mas também a sorte de todos que realmente importavam. Ele olhou para a figura distorcida diante dele. Se eu aceitar você, que tipo de homem serei? Estarei me tornando o que eu mais temo. Você se tornará um ser poderoso, Pedro. A versão tenebrosa se inclinou, olhos negros brilhando com uma intensidade maliciosa. Domine a escuridão e use-a a seu favor. Você pode acabar com toda a dor que já sentiu. É a única maneira de ser livre. Os que amou jamais se foram de verdade, você pode trazê-los de volta. As palavras ecoaram em sua mente como um veneno doce.
A ideia sedutora de ter o poder de alterar toda a sua dor trouxe um arrepio em sua espinha, mas, ao mesmo tempo, um nó na garganta. Pedro não queria deixar que seus medos o dominassem, mas a ideia de reencontrar Rodrigo era como uma luz fraca no fim de um túnel escuro e interminável. A crescente onda de desespero e desolação enfrentava a perseverança que havia encontrado nas lembranças mais queridas. Momentos constrangedores, emocionais, a primeira vez que Lucas lhe disse que ele o amava, as risadas compartilhadas que aqueceram o mais profundo de seu ser. Não posso desonrar essa memória. Não posso deixar que a sombra defina quem sou. Ele entreabriu os olhos, e com a luz a brilhar nas palmas de suas mãos, direcionou o olhar ao seu eu sombrio. Eu não preciso de você. A escuridão pode ser parte de mim, mas não será o que eu escolho. Eu sou mais forte do que isso. E assim como a luz, posso iluminar até os lugares mais sombrios. As sombras rugiram numa tempestade de fúria, as garras se enrolando na luz que Pedro produzia. Você se arrependerá. A luta só começou. Confiar na luz? É uma ilusão. Ela não pode te salvar, apenas te cega para a verdade. A figura começou a se desfazer, mas não sem antes lançar uma última palavra venenosa. Mas lembre-se, Pedro, a escuridão é paciente e sempre espera por uma oportunidade. Com o coração pulsando com força, Pedro decidiu. A luz se fortaleceu, e ele se lançou em direção à traiçoeira escuridão, não como um homem derrotado, mas como alguém que finalmente compreendia que as perdas não o definiriam. E ao atravessar essa barreira, uma nova realidade se desvelou diante dele. Os ecos do abismo começaram a se transformar em sussurros suaves, cada grito de dor se transformando em uma canção distante de esperança. Mas então, enquanto ele se embrenhava em novas energias, uma presença familiar fez sua alma estagnar. Uma figura emergiu das sombras, não a imagem distorcida de si mesmo, mas alguém que ele reconhecia instantaneamente. Rodrigo. Ele estava ali, incrivelmente real e próximo. Pedro! O que você fez? A voz de Rodrigo carregava um misto de alívio e preocupação, como se soubesse da luta que haviam enfrentado. O olhar dele trouxe uma nova onda de energia, mas a agitação dentro de Pedro se intensificou. Se ele tivesse tomado a decisão certa, por que estava sentindo que algo ainda estava muito errado? Rodrigo, murmurou, as emoções borbulhando. Eu estava lutando contra, e agora você está aqui? Pedro, eu não estou aqui por acaso. Você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu. Você não tem ideia do que está prestes a enfrentar. Com essas palavras, o chão sob seus pés pareceu tremer, e a escuridão se reorganizava ao seu redor como um mar de sombras inquietas. O que estava por vir? A luz intensificou-se ao redor de Pedro, mas a presença de Rodrigo trouxe uma nova camada de incerteza. A euforia de finalmente ver seu irmão estava rapidamente se dissolvendo em preocupação. Não era apenas um encontro, era um confronto. Rodrigo, o que você quer dizer com isso? O que aconteceu? Pedro perguntou, sentindo seu coração acelerar. Os ecos da luta interna ainda pulsavam em suas veias, e ele precisava de respostas mais do que nunca. Rodrigo tomou um fôlego profundo, a expressão séria e sombria. O que você enfrentou no abismo não era apenas a sua própria escuridão, era um reflexo do que deixou para trás. Você escapou da dor, mas nunca a venceu. Essa batalha, Pedro, só começou. As palavras de Rodrigo atingiram Pedro como uma onda. Ele se lembrava das noites escuras, das memórias que o assombravam. Apesar de ter feito uma escolha, uma decisão de lutar pela luz, a incerteza ainda afligia seu coração. Mas eu disse que lutaria. Eu não vou ser consumido por isso. Rodrigo acenou, suas mãos tremendo. Sim, mas a luta não é apenas interna. Você precisa confrontar aqueles que feriu, e não apenas suas lembranças. As pessoas que você deixou para trás estão esperando por você, mas é preciso enfrentá-las cara a cara. Uma onda de medo e incerteza envolveu Pedro. Ele se lembrava do olhar desapontado de Lucas, da dor que causou à sua mãe, e o peso de todos os amigos que se afastaram. Como ele poderia encarar isso? Poderia realmente reconsertar suas relações? A ideia parecia um colossal muro à sua frente, intransponível. Pedro,
Você não precisa carregar isso sozinho, Rodrigo continuou, agora mais próximo. A luz que você encontrou não é apenas uma defesa, é uma conexão. Lembre-se, você não é o único que sofre. Uma onda de compreensão atravessou Pedro. Ele sempre achou que tinha que lidar com suas falhas sozinho, como um fardo que o acompanhava. Mas Rodrigo estava certo. O amor e a dor estavam interligados, e era hora de aceitar isso. Você tem razão, Pedro falou, a voz tremendo. Eu preciso fazer as pazes. Eu preciso voltar. A momentânea esperança se transformou em determinação. Ele não apenas queria se libertar, mas também queria restaurar o que havia quebrado. Portanto, com um gesto firme, ele olhou para o horizonte escuro, onde a escuridão das sombras parecia dançar em sua direção. Estou pronto. Vamos juntos enfrentar isso. Rodrigo sorriu, um brilho de alívio em seus olhos. E é isso que você precisa, meu irmão. Vamos encontrar aqueles que feriu, e você descobrirá que a redenção é possível. A luz ao redor de Pedro começou a pulsar, formando um portal vibrante que os atraiu, e logo estavam atravessando um espaço nebuloso, onde cada passo ecoava a terra firme de suas memórias mais profundas. Logo o portal se abriu, e ele se viu em um local que conhecia bem, o parque em que jogou com Lucas em uma tarde ensolarada. As árvores balançavam suavemente, e o canto dos pássaros misturava-se à música das risadas distantes. Era como voltar no tempo. Mas a alegria logo deu lugar a um murmurinho. Pedro viu rostos conhecidos no fundo da cena. Amigos, familiares. E no centro, Lucas, criança e triste, olhando diretamente para ele. O tempo parou. Eu gostaria que você estivesse aqui, Lucas disse de maneira tão clara que parecia quase uma brisa. Por que você se afastou de nós? Nós temos tanto a conversar, Lucas, Pedro respondeu, a voz estrangulada pela emoção. Tantas coisas que eu gostaria de mudar. Tantos erros que quero corrigir. Lucas balançou a cabeça, ainda com aquela tristeza nos olhos. Você não precisa mudar o passado, Pedro. O que importa é como você vai agir agora. A dor não se apaga, mas você pode fazer algo a respeito. Pedro sentiu seu coração se abrir. Ele havia carregado o peso da culpa por tanto tempo, tão determinado a não deixar a dor o consumir que havia esquecido de como o amor pode curar. Eu estou aqui, ele disse, a sinceridade em cada palavra. Eu quero corrigir o que fiz. Eu não estou aqui para fugir. Estou aqui para lutar. Lucas sorriu levemente. Então vamos, irmão. Não só o passado te espera, mas também aqueles que precisam de você. Não é apenas a sua dor que importa, é a configuração da luz ao seu redor. E assim, caminhando juntos, Pedro viu não apenas a poeira de suas lembranças, mas a possibilidade de uma nova esperança. Ele estava decidido a não fugir mais. Ele percebeu que a jornada de cura não era apenas sobre ele, mas sobre cada um que havia arredondado suas vidas com amor, mesmo através da dor. Ao passo que o parque iluminava suas memórias, Pedro sabia que a jornada começara de fato. Não era o fim, mas um novo começo. À luz das lembranças, a alegria das novas escolhas, a força do perdão o envolvia, e ele, finalmente, começou a acreditar que poderia não só enfrentar os fantasmas do passado, mas também restaurar os laços que foram quebrados. Pedro! Uma voz fraca ecoou, como um vento suave, e ele se virou. Era a voz de sua mãe, otimista e cheia de amor. Eu sempre estarei com você. Fico feliz que você tenha voltado. Com lágrimas nos olhos, Pedro olhou afetuosamente para seu irmão e disse, não vou desapontar mais ninguém. E assim, rodeado pela energia positiva daquele encontro, cercado pelos que amava, Pedro percebeu que o caminho da verdade era também o caminho da luz. E o que estava por vir seria feito juntos, com amor. Ele estava finalmente pronto para ser o homem que sempre deveria ter sido. Se você se emociona com finais inspiradores, com histórias que tocam o coração e desejam mais, então é hora de você tomar uma atitude. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que podemos compartilhar. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Isso é essencial para continuarmos criando conteúdo que você ama.
Comente suas reações e teorias sobre como a jornada de Pedro poderia ressoar nas suas experiências pessoais. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver esta conclusão. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada!